Êxodo. Ora, estes são os filhos de Israel que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Abraão. E foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra, de modo que a terra se encheu deles. Se encheu deles. Entre, Entretanto, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. E disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais poderoso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e aconteça vindo a guerra. Também ele ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Tanto puseram sobre eles feitores para afligirem as suas cargas. Assim os israelitas edificarão para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quando os mais, mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfardavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhe amarguravam a vida dos pesados serviços em barro e tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço que faziam servir com a dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais se chamavam Cifra, e outra Poá, dizendo: Quando ajudares o parto às hebreias, e vide sobre os assentos for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram com o rei do Egito lhe ordenara. Antes conservaram os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras, e as interrogou: Por que tendes feito isto, e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: E que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que as parteiras temeram a Deus e lhe estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: Os filhos que nasceram lançai no rio, mas, mas a todas as filhas guardarei com vida. Foi-se um homem na casa de Levi que se casou com a filha de Levi. A mulher concebeu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o três, três meses. Não percebendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco, em que revestiu com betume e pés. E pondo nela o menino, colocou-a entre o junco à margem do rio. E a sua irmã prostou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio.
e vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve a compaixão dele e disse: Este é um filho, este é um filho dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quereis que eu te vá, quereis que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que eu crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, e foi, pois a moça chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-lo, e eu darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ele, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e lhe chamou de Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Ora, ora aconteceu que nos dias, sendo o menino já homem, já saiu a ter com seus irmãos, atentou para suas cargas e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tomou açaí no dia, não, tomou a açaí no dia seguinte, e eis que os hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres o teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensai tu matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e enchendo dos tanques para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e a expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Jeruel, seu pai, este perguntou: Como, como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele tirou a água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Por que não deixaste o homem lá? Chame-o para comer para que coma o pão. Então Moisés concordou em marar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamavam, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus ouviu-lhes os gemidos, e lembrou do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Ora, Moisés estava apacentado no rebanho do Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Norebe, o monte de Deus. E até apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
pelo que disse: agora me virarei para lá e verei a maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Pros- Prosseguiu Deus: Não te achegues para cá. Tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondendo o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque porque conheço os seus sofrimentos, e decidi livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que manda leite e mel, para o lugar para o lugar do cananeu, do Herteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel e vindo a mim, e também tenho visto a opressão com os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente serei contigo, e visto que te será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando for aos filhos de Israel e lhe disseres: o, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e eles me perguntarão: Qual o seu nome? Que lhes dizer que lhes direi. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirá aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. É o nome este é o nome eternamente. E é este o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apresentou-me, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito, e tendo dito: Faz-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E ouviram a tua voz, e ireis tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e direis ao Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos, e agora, pois, deixai-nos ir no caminho de 3 dias para o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não a não se for não se for não não se for uma forte mão
não se pôr uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão no Egito e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois vos deixarei. E direi graças a este povo. Não. E eu direi graças a esse povo aos olhos dos egípcios, que acontecerá que quando saídes, não saíres vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hospedeira joias de prata, joias de ouro, bem como vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou ao Senhor: o que é isto na sua mão? E disse-lhe Moisés: Uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. E ele lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou, e ela se tornou vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no seio. E ele meteu a mão no seio. E quando tirou, eis que na mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe ainda: torna meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio, e depois tirou do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucedera que ele não te e sucedera que se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se ainda não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem tua voz, então tornarás as águas do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui, nem o fui, nem fui dente, nem fui dentes, nem ainda depois da falastes ao teu servo, porque eu sou pesado na boca e pesado na língua. Ao que replicou Deus: Quem faz a boca do homem? Não sou eu. Quem faz a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia. Não, Senhor, envia. Peço-te peço-te por mão daquele a quem que tu has enviar. Então acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse-lhe: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sairá ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe fará e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a boca e eu serei com a tua boca e com a boca dele, e vós ensinarei o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo,
e assim ele será por boca, e tu serás por Deus. Tornará, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer sinais. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse: Deixa-me, peço que voltar para meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse-lhe também o Senhor a Moisés e Midian: Vai, volta para o Egito. Porque morreram? Morreram aqueles que me perseguem. Todos os que te procuravam tirar-te tua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e fez montar no jumento, e tomou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão, e disse ainda ao Senhor a Moisés: Quando voltares aos Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração, e ele não deixará ir o povo. Então farás, Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir meu povo, para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis o matá-lo. Então Zípora tomou a faca pela pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando-o aos pés de Moisés. E disse com efeito: Eis para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou e disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão? Disse-lhe o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. E relatou a Moisés e a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara em todos os sinais que mandara. Então foram. Porque o arroz tem muito. Se você quiser agora. Então foram Moisés e Arão, ajuntando todos os anciões dos filhos de Israel. 30? Assim. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram o Senhor, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Depois Moisés e Arão disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa aí meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixá-nos, pediste, e ir de caminho de 3 dias no deserto, e oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Respondeu-lhe o novo rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazes o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse-lhe mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vos farei abandonar suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos exaustores do povo e aos oficiais, dizendo: Não tomareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos que colham a palha para si, mesmo eles impores contra os tijolos de dantes faziam, e nada diminuíres dela, para que eles estão ociosos,
Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrificamos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os exaltores do povo em seus oficiais e disseram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei palha. E de vós mesmos, e tornai a palha onde pudesse achá-la, porque nada diminuirá vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito, acolheu os restolhos em lugar de palha, e os exaustores os apertavam, dizendo: acabai as vossas obras, a tarefa do dia do seu dia, como quanto havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, posto, posto sobre eles pelos exaustores. E Faraó que clamava: porque não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, tijolos como dantes. Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram chamados a Faraó e dizendo: por que tratas assim teus servos? A palha não se dá aos seus servos, e nos dizem: fazem tijolo, eis que tem servos, são açoitavos. Porém o teu povo é o que, porém o teu povo é que tem culpa, é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estás ocioso, estás ocioso? Estás ocioso, estás ocioso. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai palha, porém não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuíres dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E saíram da presença de Faraó, despertaram com Moisés e Abraão e vieram ao encontro deles. E disseram: disseram-lhe: olhe o Senhor para vós, olhe o Senhor para vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes as mãos na espada para nos matar. Então tomou-se Moisés ao Senhor e disse-lhe: Senhor, por que trata mal este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar do teu nome, ele tem maltratado este povo. De nenhum modo tens livrado o teu povo. Misericórdia. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu te farei. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois a tua poderosa mão, pois por uma poderosa mão os deixarei, sim, por uma poderosa mão lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome de Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com ele para ele lhe dar a terra Canaã, a terra as suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Os demais tenho ouvido ao gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei do meu pacto. Portanto, diz aos filhos de Israel, diz ao filho de Israel: eu sou Jeová, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-eis da servidão, e vos resgatareis com o braço estendido, com grande juízo, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vos sabereis que eu sou Jeová, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová.
Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, o rei, que deixe sair os filhos de Israel na sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhe o mandamento para que os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, e os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Anoque e Palu, Ezon, Carmim. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jaimim, Oade, Joaquim, Zoá, Saul, filho de Carnalea. Estes são das famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos, e os filhos de Gerson, de Libni, Simiel, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Zebron, Uziel, e os anos de vida de Coate foram 130 anos. Os filhos de Merari, Malê, Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e deu-lhe o nome de Arão e a Moisés. E aos anos de vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Isa, Corá, Neforé, Zicre. E os filhos de Uzeu, Misael, Ezafá, Citri. Arão tomou sua mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu o nome de Aminab, Abizu, Eliezer e Tamar. Os filhos de Cora, assim, Alcana, Abizafé. E estas são as famílias de Coritas. Eleazar, filhos de Arão, tomou por mulher filhos de Putiel, e ela lhe deu filho de Finéas. Estes são os filhos do chefe da casa de Patenas dos levitas, segundo as suas famílias. E eis que Arão e Moisés, os quais o Senhor disse-lhe: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. E foram eles os que levaram a Faraó, o rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e Arão, no dia em que o Senhor falou a Moisés da terra do Egito. E disse-lhe o Senhor a Moisés: Sou Jeová, dizendo a Faraó, rei do Egito, e tudo que eu tenho, e tudo quanto eu te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, e tu farás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas.
Deus de maravilhas. Mas Faraó não ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito e os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhe ordenara, fizeram, e tinham Moisés 80 anos e Arão 83. Quando falaram a Faraó, falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão. Quando o Faraó vos disser, apresentai-me da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, tomai a sua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram com Faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. E Arão lançou a vara diante de Faraó e diante dos servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos, pois cada um deles lançou uma vara e elas se tornarão em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: obstruiu-se o coração de Faraó, e ele recusa deixar ir o povo. Vai-te com Faraó pela manhã, e eis que sairá das águas. Porteás à beira do rio para encontrar, e tomarás na mão a vara em que tomou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis até agora não tens ouvido, assim diz o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com o que está na vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão: tornai a, tornai, torna a sua vara, estende na mão sobre as águas do Egito, e sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e sobre todas as águas empoçadas, para que se tornem sangue, que haverá sangue por toda a terra do Egito. Assim os vasos de madeira como de pedra. E fizeram Moisés e Arão, como lhe ordenara o Senhor. Então levantou a vara e feriu a água que estava no rio, e diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo nenhum que os peixes se estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água no rio, e houve sangue por toda a parte do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água para beber, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feria o rio.